Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Éramos gêmeos. Éramos parecidos, claro, mas não éramos idênticos. Inclusive, tinha gente que nem sabia desse detalhe, né? O Marcelo era um pouco mais alto do que eu. Dizem que irmãos gêmeos têm uma conexão muito grande, né? Um sente o que o outro está sentindo, às vezes até adivinha o pensamento do outro. E o pior é que no nosso caso era verdade. Desde crianças, eu lembro que às vezes, quando não estávamos juntos, eu sentia quando o Marcelo estava passando por algum perrengue. Sabe, me dava um aperto no peito, porque você sabia que alguma coisa estava acontecendo. E sempre que me sentia assim, podia contar, viu? Depois eu ficava sabendo que ele estava passando alguma dificuldade. Repito, desde crianças era assim. E é claro, tudo foi se intensificando à medida que a gente foi crescendo. Só que tinha um detalhe esquisito nessa troca. Não era exatamente uma troca. Era apenas eu que sentia esse tipo de coisa em relação a ele, porque o Marcelo não sentia o mesmo em relação a mim. Pelo menos era o que ele falava. Eu achava estranho, mas de repente, sei lá, né? Fosse normal um dos gêmeos ser mais sensitivo do que o outro. Aliás, não era só na aparência que a gente não era idêntico um com o outro, mas também, aliás, principalmente no jeito de ser. Eu, por exemplo, sempre fui um cara assim mais tímido, mais fechado, na minha. Sempre tive alguma dificuldade para me aproximar com as garotas, enquanto o Marcelo era o contrário. Ele era bem extrovertido, mais popular entre os amigos, as garotas. Olha, não tenho dúvida em dizer que se fosse para chamar um de nós para fazer algum programa, se desse para escolher, nossos amigos não hesitariam de chamar o meu irmão. Ele sempre foi assim, sabe? Desinibido, descontraído. E para mim estava tudo bem. Eu nunca fiquei magoado com essa preferência. Lidava bem com o fato da gente ser diferente. Mesmo porque, repito, eu sempre fui um cara mais fechado. Inclusive, por conta dessa minha dificuldade de me aproximar das garotas, apesar de já estar com 23 anos, ainda continuava solteiro. Já tinha beijado meninas, mas nunca rolou assim uma coisa, um relacionamento mais sério, ou mais longo. Já o Marcelo não. Pelo fato de ser super popular, ele cresceu cercado pelas mulheres. Ele era o tipo de cara que podia escolher com quem ele queria ficar. Aliás, ele vivia me dizendo: Leandro, te arranjei a amiga daquela menina com quem eu fiquei e você ficou perdendo tempo, cara. Mulher não gosta de cara sem iniciativa. Você tem que mudar, viu? Ou você muda esse teu jeito aí, ou você vai acabar sozinho chupando o dedo. Claro que ele falava aquilo porque queria o melhor para mim. Mas eu não tinha culpa em ser daquele jeito. Aliás, ele falava assim em tom de brincadeira que eu era muito devagar. Lembro quando ele começou a namorar a Rafaela. Rafaela era uma garota tão bacana, tão simpática, além de bonita. Eu acho que de todas as namoradas que ele teve, a Rafaela era a mais sensacional, pelo menos na minha opinião. E a gente se deu tão bem, sabe? Nos tornamos amigos assim muito fácil. Como ela se tornou presença constante ali em casa, a gente sempre conversava. Aliás, ela se juntou com meu irmão para tentar me apresentar alguma amiga. Eu até fiquei com uma ou duas amigas que eles me apresentaram, mas em nenhuma das vezes o romance foi para frente. De todo modo, fui levando a vida. Eu fazia faculdade de ciências da computação. Trabalhava numa empresa de tecnologia e era nisso que eu focava a minha vida. Como já falei, eu sempre tive uma conexão muito grande com o Marcelo. Pressentia quando ele estava com algum problema. E lembro que naquela sexta-feira eu estava na faculdade, não sei, podia não ter nada a ver, mas desde o começo que eu
Estava me sentindo assim meio esquisito. Sabe, consumido por um aperto, um frio esquisito na barriga. Também não consegui me concentrar na aula. No intervalo, mandei mensagem perguntando onde que ele estava, se estava tudo bem. E ele respondeu que estava num barzinho com a Rafaela e alguns amigos. Perguntou por que eu estava querendo saber, mas eu não querendo preocupá-lo, falei que não era nada. Enfim, depois da aula, fui para casa, tomei banho, depois comi alguma coisa e fui na direção do quarto. Detalhe, quando peguei no sono, ainda continuava com aquela sensação esquisita. Já era de madrugada, quando acordei com o celular tocando. Acordei até meio assustado, achando que fosse o despertador, que já fosse hora de levantar. Na tela, vi o nome da minha cunhada. Atendi, escutei a voz da Rafaela. Ela parecia estar chorando. Oi, Leandro, desculpa te ligar, mas é que o Marcelo bateu o carro. A gente está aqui no pronto-socorro e ele não está bem. Eu levei um susto tão grande. Na verdade, pulei da cama desesperado, porque ela não soube me dizer o real estado do meu irmão. Só me falou que ele tinha se machucado muito. Estava realizando uma cirurgia, um procedimento, sei lá. Já ela só tinha machucado um pouco o braço, mas estava tudo bem, fora de perigo. Ela me disse ao hospital, para onde tinham levado os dois. Eu acordei os meus pais para avisá-los, que também ficaram nervosos, é claro, e fomos todos na direção do pronto-socorro. Ela também já tinha avisado os pais dela, que também já estavam lá quando a gente chegou. Tivemos de esperar por notícias. Olha, eu fiquei num estado. Agora dava para entender por que eu estava sentindo aquele aperto o dia todo, aquela sensação ruim. Era prenúncio que algo estava para acontecer com o meu irmão. Na verdade, eu ainda estava sentindo aquilo. E agora que sabia do acidente, o aperto se tornava ainda maior. Somente depois de mais de 1 hora, vieram trazer notícias do Marcelo. E infelizmente não eram aquelas que estávamos esperando. Ele não tinha resistido. Eu simplesmente tinha perdido meu irmão. Nunca senti uma dor tão profunda. Me senti perdido, meio fora de lugar. Sem contar aquele aperto no peito que continuava. Era como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. Os momentos que se seguiram foram os piores da minha vida. O velório, o sepultamento. Nunca imaginei que um dia fosse passar por aquilo. Uma dor insuportável. Olha, não dava para acreditar que aquilo tivesse acontecido. Que eu tinha perdido o meu irmão. Que nunca mais ia vê-lo. Falar com ele. Juro, se tivesse como, pediria a Deus que me levasse no seu lugar. A morte do meu irmão nos aproximou ainda mais. Eu e a Rafaela nos tornamos ainda mais próximos. Vivíamos trocando mensagens, um tentando consolar o outro, e volta e meia combinávamos de nos encontrar para conversar. Até que uma noite aconteceu uma coisa muito esquisita. Tive um sonho esquisito demais com ela. No sonho, quer dizer, no pesadelo, ela estava se afogando no mar e eu tentava salvá-la de todas as formas, mas por mais que esticasse o braço, não conseguia alcançá-la. Olha que sonho terrível. Acordei me sentindo
com o peito oprimido, a respiração pesada. Fui conferir as horas no celular e vi que já passava das 4 horas da manhã. E também vi que tinha uma mensagem da Rafaela ali para mim. E ela tinha enviado aquilo 00:14. Ou seja, eu já estava dormindo naquele horário. Não vi a mensagem chegar. Na mensagem ela dizia: me liga amanhã pra gente combinar de almoçar juntos. Preciso muito conversar com você. Mais do que isso, preciso demais te contar uma coisa. Fiquei pensando, talvez ela estivesse passando alguma dificuldade. Por isso, eu havia tido aquele pesadelo com ela. Porque era assim que acontecia em relação ao meu irmão. Se bem que, claro que ela estava passando problemas, né? A morte do meu irmão era muito recente. Em resumo, no dia seguinte nos encontramos. A ideia era almoçarmos juntos. E quando a gente foi se cumprimentar, ela me deu um abraço, mas tão apertado e tão demorado. E foi assim uma coisa espontânea. Depois, ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e me deu uma notícia que fez o meu coração disparar. Uma coisa realmente inesperada. Sim, inimaginável. Era uma coisa possível, mas vamos convir, ninguém tinha pensado nessa possibilidade. Você não vai acreditar, Leandro. Descobri que eu tô grávida, esperando um filho do Marcelo. Olha, eu fiquei até meio zonzo naquela hora. Imagine, ele estava esperando um filho do meu irmão. Claro que fiquei feliz. Deu aquele susto. E ela também estava muito feliz. Apesar de naturalmente preocupada, né? Porque criar um filho hoje em dia é complicado. Imagine então, sem a presença do pai. Sei lá por que acabei lhe contando do pesadelo que havia tido com ela de madrugada. E aí ela me falou uma coisa que me deixou pensativo. Nossa, justamente nesse horário que eu estava passando mal. Vomitei um monte. Sabe, incrível. Achei curioso eu ter tido aquele pesadelo com ela justamente no momento em que ela estava passando mal. Ao redor das 4 horas da manhã. Era assim que eu me senti em relação ao meu irmão. Como se fosse uma espécie de pressentimento. Será que pelo fato de ela estar esperando um filho dele, aquela conexão que eu tinha por ele foi transferida para o bebê? Foi o que eu fiquei pensando depois, né? Olha, podia não ter nada a ver, mas, por outro lado, podia ter tudo a ver. Quem que pode saber? Enfim, meus pais também ficaram felizes quando souberam da gravidez. Em meio a toda aquela dor que estávamos sentindo, foi uma espécie de lenitivo. Sabe, um consolo. Até que depois de um tempo, ela já fazendo o pré-natal, conversamos e ela me convidou para ser padrinho de batismo da criança. Bom, naquelas alturas, já sabíamos, inclusive, que seria uma menina. Eu fiquei feliz com o convite. Mais do que feliz, honrado, né? E claro que aceitei. Além de mim, ela chamou uma tia dela para ser madrinha. O fato de ela estar esperando uma filha do Marcelo uniu ainda mais as famílias. E nos tornamos mais próximos ainda. Felizmente, tudo correu bem durante a gestação. Até que ela deu à luz minha filhada. Foi um momento tão sublime. Porque era um pedacinho do meu irmão renascendo ali naquele anjinho. Naquela pessoinha tão delicada. Fiz questão de montar o quartinho dela. Dei de presente o bercinho, o roupeiro, tudo. Até que tempos depois, houve o batizado, o almoço. Volta e meia eu ia à casa dos pais dela para conversar com ela. E naturalmente ver a minha filhada, né? Às vezes. Também ia buscá-las para passarem o domingo ali em casa com a gente.
E foi justamente isso que fizemos naquele domingo em especial. Tínhamos almoçado, depois a Rafaela deixou a Gabi dormindo um pouco na minha cama. E a gente ficou ali, admirando aquele bebezinho conversando, recordando momentos, sobretudo aqueles que envolviam o meu irmão. A certa altura eu falei: escuta, sabe uma coisa que eu me pergunto? Será que lá de onde está o meu irmão sabe que deixou uma filhinha tão linda aqui na terra? Ela olhou para mim e sorriu. Tenho certeza que ele sabe. Assim como também sabe que você está sendo o melhor padrinho do mundo. Ele deve estar orgulhoso. A gente olhou com tanta intensidade naquela hora. E olha, não sei explicar o que houve. A gente se olhou e continuou se olhando. Sabe, os olhos parados um no outro. Eu até tive a intenção de desviar o olhar, mas não consegui. Eu nunca tinha olhado para ela daquele modo. E posso garantir, nem ela tinha olhado para mim daquele jeito. Até que pelas tantas ela falou: você é uma pessoa tão bacana, Leandro. Você que me admira, que até agora você não tem encontrado uma pessoa especial para dividir a vida. Qualquer menina ficaria feliz de ter um homem assim como você. Foi um elogio que ela me fez. E olha, fiquei até meio sem jeito, não vou mentir. Mas, por ter aquela dificuldade de lidar com as mulheres em certas situações, mesmo sendo a Rafaela uma pessoa com quem eu tinha muita afinidade, fiquei bem sem graça. Devo ter até corado, né? Porque logo em seguida ela riu. Nossa, não precisa ficar vermelho, né? Logo em seguida, como estávamos bem próximos um do outro, ela fez um carinho assim no meu cabelo e acrescentou: mas eu não menti não, viu? Você é um cara incrível. Um cara que toda mulher gostaria de ter ao seu lado. Quer saber? Talvez não devesse ter acontecido. Porque vamos convir. Ela era a garota do meu irmão quando ele ainda estava vivo. A mãe da filha dele. Fazia só 1 ano e meio que o Marcelo tinha morrido. De modo que talvez eu devesse ter me controlado, mas diante daquela situação, o fato é que a atmosfera mudou entre nós ali naquele quarto. E para minha surpresa, uma coisa impensável aconteceu. A gente acabou se beijando. Tua companhia me faz tão bem. Se eu não tivesse sido você, olha, eu não sei o que teria sido de mim. Você acha que entre nós pode haver alguma chance? Olha, eu não soube nem o que falar. No fim, a gente trocou outro beijo, até que a minha filhadinha despertou. A Rafaela pegou no colo para dar de mamar. Eu juro, nunca tive intenção de faltar com respeito à memória do meu irmão. Mas aconteceu. Aqueles beijos que trocamos, aquelas coisas que ela me disse mexeram comigo. E aos poucos, tudo foi mudando entre nós. Até que eu percebi que estava gostando dela. Não apenas como minha cunhada, abençoada, mas como mulher. O que eu vou fazer? É uma coisa que acontece e eu... A verdade é que começamos a nos relacionar, digamos assim. Embora achássemos melhor manter em segredo o que estava acontecendo, pelo menos durante um tempo. Aconteceu depois a festa de aniversário de 1 ano da Gabi e ninguém ainda sabia que estávamos juntos, nem os pais dela. Somente depois de 10 meses juntos é que fomos abrir o jogo com o pessoal.
No entanto, quando contamos para minha mãe, ela olhou assim pra gente, com aquela cara desconfiada, e falou aquilo que para mim, juro, foi uma surpresa muito grande. Sabe que eu já estava desconfiada há muito tempo? Sei lá, eu vi o jeito de vocês, um com o outro, e vamos convir, né? Você pensa que eu sou boba? Olha, eu digo que foi surpresa, primeiro porque sinceramente eu não esperava que a gente estava dando na vista. E principalmente porque eu cheguei a pensar que a mãe, quando soubesse, não ia gostar. Você até de repente fica contra. Pelo fato da Rafaela ter sido namorada do Marcelo. Quem sabe ela achasse que fosse até falta de consideração da nossa parte com a memória do meu irmão, mas não. Ela nos deu todo o apoio. Chegou a dizer que torcia demais pela nossa felicidade. E ainda abençoou o nosso namoro. Repito, coisa mais imprevisível, mas incrível que podia ter acontecido. Até porque, se escondemos durante tanto tempo o fato de estarmos juntos, se devia muito a esse medo que eu tinha. Que ela não gostasse, que ela achasse um desrespeito à memória do meu irmão. De modo que a melhor coisa que fizemos no fim foi abrir o jogo com todo mundo, né? Eu mesmo, na minha parte, me senti muito melhor, mais aliviado, leve. Porque durante aquele tempo todo, a gente estava feliz, mas falando por mim, eu estava meio que sentindo a felicidade pela metade, porque tinha aquele peso, olha, até sentia, assim, dívida, até com meu irmão. Sentia que estava fazendo alguma coisa de errado, mesmo sabendo que não estava, cometendo um pecado, sei lá. No fim, ninguém se escandalizou do jeito que a gente previu, né, que ia acontecer. E depois, em oração, eu até falei com ele, muito, noites a fio, e repito o que fiz durante tantas vezes aqui através dessa carta. Mais uma vez e agora de modo público, para todo mundo saber. Queria também pedir através do rádio a tua bênção, meu irmão. E que daí de onde você se encontra, que você olhe por nós. Prometo que vou cuidar da nossa Gavizinha, como se fosse minha filha. E desde pequenininha, vou fazer de tudo para que você seja sempre lembrado. Para que essa menina nunca te esqueça, embora nunca tenha te conhecido em vida. E quanto a você, Rafaela, vou repetir aquilo que você está cansada de saber, mas dessa vez de forma assim bem pública, através dessa carta no rádio. Prometo dar o máximo de mim para te fazer feliz. Porque é isso que sou a teu lado. O homem mais feliz desse mundo.